Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã estou aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje são 11 de maio de 2021. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom, Conexão Manaus Brasil. E é pela misericórdia que todos os dias, pela manhã, eu estou trazendo uma reflexão neste canal do YouTube. Você que quer se inscrever, não se inscreveu, se inscreva, para que todos os dias você possa receber uma notificação das novas reflexões trazidas nesse canal. Você que ainda não conhece esse ministério, temos aí mais ou menos aí uns 23 anos de fé, 10 anos já trabalhando nesse projeto. E aqui, tenho 6 anos aqui no setor de Manaus, executando esse projeto. E careço da sua ajuda missionária, você que é um empresário, você que é um microempreendedor, você que é uma pessoa física, jurídica, pessoa da fé, que entende o que é um projeto missionário e quer me abençoar, é só entrar em contato comigo, que no YouTube você pode ver lá meus contatos lá, porque é uma obra que exige muita condição financeira. E eu aqui estou na reforma, aqui no setor de Manaus, aqui aí tem 1 ano fazendo essa reforma e não terminei. E tem muita coisa ainda para fazer. E se você quer fazer uma oferta missionária, é só entrar em contato comigo, que tem como você me abençoar. Hoje tem várias maneiras de você abençoar um ministério. E aí, se você quiser ver a autenticidade do meu trabalho, é só entrar aí no YouTube e ver todo o meu material. Hoje eu estou na reflexão 162. Então, só por aí dá para você ver a minha persistência. E aí você vai ver todo o meu material exposto no canal, as minhas reflexões, vídeo da obra, como eu comecei. E você vai ver que tudo tem uma autenticidade, tudo tem uma verdade, não tem nada de mentira. Por isso que nesta manhã eu vou estar trabalhando relacionado à questão da fé e a mentira. Ontem eu falei sobre o score, falei sobre o score da fé e o score também dentro de um gênero humano. Mas hoje a minha orientação dada por Deus é falar relacionado à questão da fé e a mentira. Porque a fé e a mentira, elas não têm como ter comunhão, Ou você tem fé, ou você tem mentira. Ou você é uma pessoa de fé, ou você é uma pessoa mentirosa. Não pode você ter dois perfis, duas personalidades. Você ser mentiroso e dizer que tem fé. Ou você tem fé, ou você não tem. Então, são princípios que nesse percorrer de 23 anos eu tenho aprendido. E hoje pela manhã, analisando toda a situação desses 23 anos de caminhada, e tenho visto muitas pessoas fracassarem no seu ministério, nos seus negócios, justamente porque entra o personagem chamado mentira. Tem um ditado que a mentira tem as pernas curtas, um dia ela vem à tona. Então, eu estou trabalhando dentro do livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 40. E eu já trabalhei sobre o versículo 1, sobre o versículo 2, sobre o versículo 3 e o 4. E hoje eu vou entrar na questão do versículo 5, que você pode aí abrir a sua Bíblia, fica no Novo Testamento. Você que não tem um costume de ler a Bíblia, não tem um costume de desfolhar as Escrituras Sagradas, abra aí no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, é onde eu vou estar focando essa reflexão hoje pela manhã. E aqui fala: pela fé
Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transiação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então, olhando para o personagem Enoque aqui do Antigo Testamento, foi o segundo homem que agiu dentro de um campo de fé, dentro de um campo de um verdadeiro adorador. Depois da queda do homem, depois da queda de Adão e Eva, né, nós vemos aí, o primeiro foi Abel, que alcançou testemunho, que alcançou uma fé verdadeira, que alcançou Deus através da sua adoração. E aqui nós vemos a segunda pessoa, que é o Enoque. No antigo mundo, esses dois personagens, tanto Abel como Enoque, alcançaram o testemunho, alcançaram uma fé verdadeira sem nenhum tipo de mentira dentro dos seus relacionamentos com Deus. E aqui nós vemos que Enoque ele foi arrebatado. Em outras versões fala que ele foi arrebatado daquela situação de morte. Porque no contexto de Enoque aqui, se você for se aprofundar dentro de um pano de fundo histórico, dentro de um pano de fundo teológico, buscar mais a fundo relacionado à questão do Enoque, você vai obter um bom resultado. Mas eu não quero adentrar dentro de um fundo teológico nem histórico nesse momento. Mas eu quero trazer a questão da fé e a mentira. Vemos que Enoque, ele foi transladado, foi arrebatado para não ver a morte, né? E sabemos que nós estamos vivendo um contexto hoje entre a vida e a morte, situações num sentido universal. Quantos milhões de pessoas vão descer à sepultura neste momento do coronavírus, aí que alastrou o mundo inteiro e ainda está ativo, ainda sujeito a contaminar, ou pessoas sujeitas a ser contaminadas. Mas nesta manhã eu quero te falar uma palavra de conforto, que se você vive dentro da verdadeira fé, né, dentro de uma fé verdadeira, com certeza Deus vai transladar, Deus vai te arrebatar dessas situações de morte. Não só a morte no sentido do coronavírus, mas a morte no sentido geral, como aqui o texto está falando. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não ver a morte. Quer dizer, Deus tirou ele daquele contexto, Deus tirou ele daquele local, Deus tirou ele daquela situação, para que ele não visse a morte, para que a morte não alcançasse a vida dele. Isso foi um privilégio. Pela fé, Enoque foi transladado, ou em outras versões, foi arrebatado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o arrebatou, visto como antes do seu arrebatamento, obteve testemunho que agradara a Deus. Então, muitas vezes, nós, pastores, obreiros, de um modo geral, não obtemos resultados 100% do nosso ministério, porque muitas vezes temos algo que ainda não está encaixando dentro da fé. Dizemos que temos fé, mas verdadeiramente nós não temos uma fé limpa, uma fé imaculada, uma fé verdadeiramente que existe uma verdade absoluta de Deus inserida nessa nossa fé. Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós aceitamos a Jesus pela fé em Jesus. No percorrer da caminhada, perdemos muitas vezes o foco desta fé, a fé do primeiro amor, aquela fé que verdadeiramente queimar nossa alma, nosso espírito, nosso coração, a nossa mente, aquele desejo ardente de estar sempre na presença de Deus, de levar as coisas sinceras, de estar fazendo as coisas sérias. No percorrer da caminhada, vemos que muitos se perdem, entram dentro de campo, entram dentro de uma situação que começa a levar uma vida de mentira. E quando o crente, ele em Jesus Cristo, que aceita uma fé verdadeira e volta ao mundo da mentira, como antes ele era, fica muito mais difícil, porque isso vira uma cronologia, fica crônico dentro da situação da mente dele, que ele não consegue ver que está mentindo. Antes
e aceitar Jesus, ele até consegue ver os seus erros, o seu pecado relacionado à questão da mentira. Mas quando ele aceita Jesus, que começa a mentir novamente, isso fica muito difícil. Isso fica tipo como uma cegueira, né? E a gente vê que tem muitos mentindo em razão da fé, dizendo que Deus está fazendo isso, que Deus está executando isso, que está acontecendo isso, e praticamente não está acontecendo absolutamente nada, porque a sua fé, ela foi congelada, ela foi esfriada, ela foi contaminada de novo pelo mundo da mentira, pelo sistema da mentira. E aqui Enoque, ele foi transladado, foi arrebatado para não ver a morte. A morte tem vários contextos. Aqui podemos dizer que uma morte espiritual, uma morte relacionada à questão do relacionamento com Deus, uma morte relacionada à sua fé com Deus, uma morte relacionada à sua adoração com Deus para não morrer. Então, Deus, o propósito de Deus é fazer com que você venha ter uma verdadeira fé, né? E Deus te arrebata, Deus te tira de determinada situação para que a sua fé não venha morrer, para que o seu relacionamento com Deus não venha morrer, para que a sua adoração com Deus não venha morrer, para que o seu ministério que você tenha com Deus não venha morrer. Por isso que você precisa ter uma vida digna, uma vida justa perante Deus, nada de mentira. Porque aonde opera a mentira, opera o erro. E quem é o pai da mentira? Diz a Bíblia que o pai da mentira se chama Satanás. Está lá em João 8,44 escrito: o pai da mentira é Satanás. Então não tem como o cristão, o crente em Jesus, que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, e no percorrer da sua caminhada começar a ter uma vida de mentira e tentar relacionar a sua fé com essas mentiras. Ou você é justo ou você é injusto. Não tem como você ser justo e injusto ao mesmo tempo. Duas personalidades. Não tem como você colocar para sentar na sua mesa a fé e botar para sentar na mesa a mentira, uma ao lado da outra, a mentira de um lado, a fé do outro, e você tentar se relacionar com a fé e a mentira. Isso é uma tipologia para que você possa entender. Acordou pela manhã, colocou seu café da manhã e vai para a mesa, a mentira está lá na sua mesa e a fé está lá também na sua mesa? Não está. Ou a fé está lá na sua mesa de manhã tomando café com você, ou a mentira está lá na mesa pela manhã tomando café juntamente com você. Não tem como a fé e a mentira sentar na mesma mesa. Então você tem que escolher. Você tem que escolher o que você quer da sua vida, relacionado à questão da sua fé. Ou você tem a fé juntamente com você no café da manhã, no almoço, no jantar, na dormida e assim sucessivamente, ou você vai ter a mentira. E a gente vê muitos cristãos, muitos crentes em Jesus Cristo mentindo na maior cara de pau para Deus. Quer dizer, levando aquele jeitinho que nós já sabemos que é o jeitinho brasileiro. E não existe jeitinho brasileiro para quem é crente. Esquece isso. Você que nasceu de novo da água do Espírito, não tem como você levar o jeitinho brasileiro, que é essa mentira, que é essa sujeira que nós estamos vendo a cada dia tentando naufragar os seres humanos. E para isso que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, pela remissão dos nossos pecados. E diz a Bíblia que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que você conhece a verdade, que é Jesus Cristo, automaticamente a mentira tem que cair por terra. Se você mentia, você não pode mais levar uma vida de mentira. Ah, mas é só uma mentirinha pequenininha. Não existe mentirinha pequena. Toda mentira é mentira, e toda mentira é pecado, e toda mentira tem as suas consequências. Vejamos aqui, olhando para o texto sagrado, pessoas que viveram pela fé e tentaram misturar a fé com a mentira. E mais avante eu vou falar, está lá em Hebreus. Por exemplo, Abraão tentou arrumar
organizar, juntamente com sua esposa, um jeitinho para poder as promessas de Deus se cumprir. E aquele jeitinho, Deus não estava naquele jeitinho. Aonde Abraão mentiu, relacionado ali a Faraó, que a sua esposa era irmã dele. Quer dizer, existia uma meia mentira, então não existe isso. Mentiu, e você vê as consequências que veio sobre aquele reino, o reinado de Faraó, e sobre a sua vida, a sua vida sucessivamente mais avante, porque através da primeira mentira, aí vem outra, um abismo chamando outro abismo. Aí nós vemos ali que Abraão mentiu, relacionado à questão da sua esposa. Depois, mais na frente, nós vemos um exemplo que a Sara entrou oferecendo a sua serva para Abraão, para cumprir a promessa que Deus tinha falado para Abraão. Deus ele falou com Abraão: olha, eu vou te dar descendência, eu vou te dar nações, eu vou te dar um filho. Mas no percorrer da caminhada, ele deixou-se enganado pela esposa e se deitou com Agar, e Agar teve um filho, que é o filho bastardo. E até hoje nós vemos essa guerra entre o filho verdadeiro e o filho falso, entre o filho da promessa e o filho que não é da promessa. Então, se você quer dar um jeitinho relacionado à questão da promessa ou das promessas que Deus tem na sua vida, não faça isso, porque esse jeitinho aí é esse jeitinho brasileiro. As pessoas acham que Deus está aprovando o seu projeto, está aprovando o seu ministério, está aprovando a sua vida com Ele, e Ele está completamente distante de tudo isso. O que aconteceu com Abraão, através de uma mentira, aí aquela mentira entrou dentro da família, e depois a esposa teve a ideia de pensar que Deus não era poderoso para cumprir a promessa na vida dele com seus quase 100 anos, né? 75 anos quando Deus fez a promessa para Abraão e Sara. Se rolou 25 anos para se cumprir a promessa, mas antes disso você vê o jeitinho que a esposa ofereceu a sua serva, Abraão deitou com ela, teve filho, e depois nós vemos as consequências, porque Agar começou a humilhar a Sara, e depois Deus falou para Sara ir lá trazer a serva de volta, porque a Sara expulsou Agar do seu conviver, e depois Deus foi lá e traga de volta, porque o erro foi você que fez, a mentira começou com você, então conserta a mentira, coloca as coisas no seu devido lugar. E não é diferente hoje. Muitos querem que as promessas cumprem na sua vida com aquele jeitinho, e não é dessa forma que acontece, de jeito nenhum. Olha, a fé, ela não pode andar de mão dada com a mentira, de jeito nenhum. Esses 23 anos de caminhada que eu tenho com Jesus Cristo, eu já vi tanta coisa, graças a Deus eu estou de pé pela misericórdia de Deus, não porque eu sou bom, mas é porque Deus é maravilhoso e tem zelado pela minha vida, tem zelado pelo meu ministério, por a minha comunhão com Ele. Mas coisas terríveis já tenho enfrentado nesses 23 anos, mas o Senhor tem me dado vitória. Mas por quê? Porque eu tenho prevalecido dentro da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nesse percurso para cá, quantas pessoas não já desceram a sepultura do tempo que eu aceitei Jesus para cá? Pessoas que pregaram o Evangelho juntamente comigo em cima do púlpito, pessoas que participaram de seminário juntamente comigo, pessoas que tiveram as suas primeiras formações teológicas juntamente comigo, e hoje já não existe mais. Isso é muito triste, e a gente vê que justamente porque a mentira transdara, a mentira entra na vida daquele obreiro e ele não percebe, e quando vê, já afundou. Quantos não já caíram da fé? Quantos não já deixaram Jesus? Quantos não já deixaram o ministério? Quantos não já deixaram família justamente por causa da mentira? Justamente por causa da mentira. Então, onde a mentira entra, com certeza a fé não está. Ou a fé está dentro da sua casa, ou a mentira está dentro da sua casa. Não pode a mentira estar dentro da sua casa e a fé também está lá. Olha, não tem como. Então, é por isso que eu estou te trazendo essa reflexão nesta manhã sobre a fé e a mentira, ou a mentira e a fé. Então, elas não podem andar de mão dada. Enoque
foi arrebatado ou transladado de dentro daquela situação de morte. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. O segundo homem após a queda que foi fiel a Deus, relacionado ao seu testemunho, relacionado à sua comunhão com Deus, relacionado à sua fé com Deus, relacionado à sua adoração com Ele. E Enoque tinha naquela época dele, no contexto de Enoque, ele não tinha tanta possibilidade igual nós temos hoje. No contexto de Enoque, o Espírito de Deus não foi derramado, não foi ainda, o Espírito Santo não agia como hoje age. O Espírito Santo de Deus hoje já age literalmente dentro da nossa vida, nós já somos templo. Naquela época não. O Espírito Santo vinha, agia, né? Na antiga aliança, Jesus vinha com uma visão de pré-encarnado, mas não é como hoje na totalidade, depois que o Espírito Santo veio no Pentecostes. Hoje nós temos muito mais facilidade de servir a Deus do que Enoque, do que no contexto de Enoque. Hoje nós temos possibilidade maior de adorar a Deus como no contexto de Enoque. Hoje nós temos possibilidade de andar mais na verdade do que no contexto de Enoque, porque nós temos o Espírito Santo de Deus todos os dias nos ensinando, nos orientando como nós devemos fazer. A questão é porque muitos não querem dar ouvido. Olha para as cartas do Apocalipse, a gente fala lá, né, que nós devemos ouvir a voz do Espírito, né? Ouvir a voz do Espírito Santo. Então ali você vê que uma exortação a 7 igrejas, chamando a atenção relacionada à questão do Espírito. Temos que ouvir o Espírito Santo falar conosco, mas muitas vezes as pessoas não querem dar ouvido, né? Ali fala relacionado à questão disso, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então hoje é a mesma coisa, porque quem tem ouvido espiritual, ouça o que o Espírito tem para nos falar todos os dias, para que a gente não seja enganado. Nesta geração perversa, nessa geração podre, nessa geração que a gente vê que cada dia que passa está ficando pior. E a igreja, que somos nós, que fomos resgatados por um bom preço, por um preço incalculável, não devemos negligenciar esse preço que Deus pagou, que Jesus pagou na cruz do Calvário para nossas vidas, para nossas almas. Temos que valorizar, temos que tomar posse daquilo que nós fizemos no princípio, que foi aceitar Jesus e permanecer com aquela mesma essência do primeiro amor. Não é o percorrer da caminhada que você vai se esfriar, tem que ser por encontrar, tem que ser encontrar. Cada passo que você dá, você ser mais avivado, você ser mais alegre, ser mais contente, ser mais agradável a Deus, ser mais próximo de Deus. Não é o contrário, a gente vê que é o contrário. Cada ano que passa o crente vai ficando mais distante de Deus, e isso não pode acontecer na vida de um verdadeiro crente. Cada dia que passa nós temos que nos aperfeiçoar mais e mais, mas para isso devemos deixar a mentira de lado. Tudo que relacionar a mentira, que é a injustiça, que são coisas que não estão dentro do nosso currículo espiritual com Deus, temos que tirar. Dentro do nosso currículo espiritual com Deus tem que prevalecer a verdade, né? Como diz lá em João, lá no Evangelho de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, dentro deste capítulo 11 de Hebreus, versículo do 1 ao 40, tem muita coisa para se falar. Eu estou falando no versículo 5, sem entrar dentro do contexto teológico, sem entrar dentro do pano de fundo histórico. Apenas eu estou só trazendo uma visão parcial relacionada a esse versículo 5, que você, como um bom entendedor das Escrituras Sagradas, como um bom leitor da palavra, e nesta manhã que está ouvindo essa reflexão, você possa buscar material aberto relacionado à questão de Enoque, que você vai encontrar e vai trazer enriquecimento no seu ministério. Você vai estar rico, né? Você vai estar inabalável relacionado a qualquer coisa que vier na sua vida, relacionado à sua fé com Deus, relacionado à sua adoração com Deus. Mas para isso você tem que tirar o personagem chamado mentira. Mentira não pode estar na sua mesa no café da manhã, não pode estar no almoço, na sua vida, não pode estar no jantar, não pode estar na mesa dos seus negócios, não pode de maneira nenhuma. Tem que cair por terra.
É um conselho que eu te dou nesta manhã. Em nada relacionado à sua vida, esse personagem chamado mentira pode estar. Em nada. Todos os seus negócios têm que ser limpos. Toda a sua vida tem que ser limpa. Todos os seus relacionamentos têm que ser limpos. Tem que existir verdade. E essa verdade que eu estou te falando aqui é uma verdade absoluta. Não é a verdade passageira. Não é a verdade que você vai encontrar nas faculdades. Não é a verdade que você vai encontrar nos melhores estudos que você possa obter relacionado à questão humana do negócio. Apesar que você vai para uma faculdade, muitas vezes se formar, dentro da metodologia, dentro dos termos, muitas vezes não existe uma verdade absoluta, existe uma verdade paralela, por exemplo, uma verdade mais ou menos aí, paralela, mas existe uma verdade absoluta que é a verdade de Deus, que é a verdade da palavra de Deus, e essa não pode esfriar na nossa vida, não pode ser naufragada, ela não pode ser destruída de maneira nenhuma. Por isso é que, graças a Deus, eu louvo a Deus de ter aceitado a Jesus dentro de uma congregação maravilhosa no campo da ADS, ali em Sobradinho, Brasília, ali no Ministério Madureira, congregação Shalom. E hoje eu venho levando a minha vida dentro relacionada a este ministério, que é Shalom. Hoje nós vemos que eu criei, aí pela misericórdia de Deus, obra missionária, construindo Shalom. O que é construir Shalom? É construir paz, é construir saúde, é construir prosperidade. Eu estou falando de uma paz verdadeira, não é uma paz que o mundo dá. Eu estou falando de uma saúde voltada à sua fé, uma saúde espiritual. Eu estou falando de uma prosperidade espiritual, não estou falando de nada material. As coisas materiais, elas vão acontecer sucessivamente conforme a sua lealdade com Deus, conforme a sua fidelidade com Deus. Deus também traz as coisas materiais para esse campo físico onde nós estamos pisando. Diz a Bíblia que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Deus acrescenta. Quais são essas demais coisas? Justamente são as coisas que nós precisamos para viver aqui nesse planeta chamado planeta Terra. Então, não fiqueis ansiosos por nada, nem por comida, nem por veste, nem por calçado, porque Deus cuida até de tudo, como ele fala no texto, fez as aves, sobre as árvores, sobre tudo, sem eles fazer nada. Então, a nossa preocupação maior é estar buscando a presença do Deus Todo-Poderoso, é viver uma vida de fé, mas uma fé verdadeira. Nada de falsidade voltar à nossa fé. Se Deus está fazendo um milagre na nossa vida, temos que testemunhar verdadeiramente que está. Se Deus não está, então não invente milagre onde não existe milagre. Porque a gente vê por aí que pessoas ficam testemunhando coisas que não existem. Só para ganhar ibope, para ganhar status, para dizer que o ministério é isso, que o ministério é aquilo, e não está acontecendo praticamente nada disso. Por isso que o coronavírus veio aí, alastou igreja, alastou fé, alastou muita gente por causa desse tipo de coisa, e Deus até permitindo. Porque quando você fala que Jesus está fazendo milagre, que Deus está operando, é porque Ele está operando. Porque Deus não é mentira, Jesus não é mentira. Você não pode estar falando que está existindo milagre no seu ministério, está existindo milagre na sua vida e não está existindo. Então, isso é coisa que eu estou te falando nessa manhã para você não estar trazendo maldição sobre o seu ministério. Então, fale a verdade relacionada às suas palavras, relacionada às suas reflexões, aos seus sermões, relacionada à palavra, relacionada às suas palestras, nas células, nos grupos familiares, mas prevaleça com a verdade. Nada de inventar coisa que não existe. Nada de trazer fantasia dentro do seu ministério. Prevaleça com a verdade. E aí a sua fé, com certeza, vai ter um efeito suficiente para poder você terminar a sua trajetória aqui na Terra. Tá bom? Que Deus abençoe dentro dessa reflexão bíblica. Até a próxima oportunidade. Shalom.